Bom, eu escolhi o tema que tem a ver com os últimos relatos transmitidos através do Jornal da Madeira, de pessoas muito próximas do Governo Regional, de ataques claros e dirigidos à Igreja Católica e a determinados padres que têm manifestado preocupações relativamente às questões de pobreza na região. Ora, eu entendo que isto é uma atitude injusta para com a Igreja Católica, que tem acudido a muitas situações de pobreza e de carências sociais na região, que o Governo Regional é que deveria ter a responsabilidade de fazer esse trabalho, e estamos aqui a verificar, de facto, uma atitude por parte de elementos muito chegados ao Governo Regional, se não do próprio Governo Regional, porque isto é transmitido através do Jornal da Madeira, de bater na mão que lhes tem dado de comer. Ou seja, o Governo Regional demitiu-se durante estes anos todos de criar políticas sociais para ajudar as pessoas que mais carenciavam. E a Igreja Católica fez esse trabalho e neste momento está a ser alvo de toda esta campanha por parte de determinadas personalidades junto ao Governo Regional. A propósito, o Jornal da Madeira também foi alvo de notícias a nível internacional, porque o Jornal da Madeira, através da Associação Mundial de Jornais e também do parecer da ERC, volta a ser colocado em causa o seu estatuto editorial. É preciso rever urgentemente esta questão do Jornal da Madeira, sob pena de estar a envergonhar a região autónoma da Madeira. Qual é o seu... O Partido Socialista tem sido muito crítico, aliás, como o CDS e toda a oposição regional, em relação a esta espera para o desbloquear de verbas por parte do Ministério das Finanças. Os dados positivos e negativos nesta decisão que tomou o Ministério das Finanças? Bom, pontos positivo, fortes e fracos. Naturalmente que o facto do Governo da República se prontificar em transferir esta verba para as dívidas comerciais é uma boa notícia. A má notícia é que isto é manifestamente insuficiente para resolver os problemas da região. Porque nós estamos a falar de dívidas comerciais que rondam um montante da ordem dos 2 mil milhões de euros, estão identificados. Para este ano, no âmbito do plano de resgate, o Governo da República compromete-se com 1.000 milhões de euros, 700 milhões para a banca e para dívidas no âmbito financeiro e 300 milhões, apenas 300 milhões, para as dívidas comerciais. Ora, a questão que se coloca ao Governo Regional da Madeira é como é que vai resolver o problema gravíssimo do pagamento dos 2 mil milhões de euros de dívidas comerciais. Porque, mesmo com a libertação total destes 300 milhões de euros, até o fim do ano, segundo aquilo que é o compromisso do Governo da República, isto não vai resolver de todo os graves problemas que nós temos na região autónoma da Madeira e que estão a asfixiar cada vez mais a nossa economia e a mandar cada vez mais pessoas para o desemprego. Esta questão do fundo de coesão, a taxa de comparticipação que aumenta para 85%, sim. Como é que o PS olha para esta questão? É um bom sinal, é um sinal positivo também, se de facto nós conseguirmos ir buscar à União Europeia mais financiamento, mais apoio através dos fundos de coesão. Mas como isto é um comunicado do Governo Regional, acho que é prudente da nossa parte esperarmos pela avaliação e pelo aquilo que vai dizer o Ministério das Finanças, se é que ele vai responder às questões que nós temos colocado no âmbito da nossa atividade parlamentar na Assembleia da República e também aqui a nível regional, de maneira a podermos fazer uma verdadeira avaliação de tudo isto no fim de todo o processo. Mas a fazer fé naquilo que está aqui escrito no comunicado da Secretaria Regional das Finanças, nomeadamente a Secretaria do Plano e Finanças. Portanto, esta questão é uma questão que também nos deve deixar satisfeitos, porque vai trazer mais verbas no âmbito do Fundo de Coesão. Ainda resta colocar a questão que já coloquei ao Ministério das Finanças e também ao Governo Regional, porque de facto o Governo da República ainda não abriu o processo de negociação, que já devia ter feito, tal como fez o Governo anterior, com o Banco Europeu de Investimentos, para podermos recuperar os 65 milhões de euros também a que tínhamos direito no âmbito daquilo que era suposto estar contratualizado entre o Estado e a União Europeia. É demasiado otimista esta ideia do regresso à normalidade da situação económica? Em relação à sua questão, eu vou dar um Eu também ajudo, mas não ponho nos para resolver o problema das desavenças da coligação entre o CDS e o PSD a nível de coligação. Eu vou dar um contributo. Não há coligação na Madeira. Posso juntar os dois contra mim e já vão lá. Vamos lá. Já vamos lá. Em relação ao otimismo, é evidente que eu, na minha intervenção inicial,
manifestei Os senhores gostariam que isto tivesse tudo embrulhado, que não houvesse libertação de verbas, bater no Governo Regional, bater no Governo da República e o povo da Madeira que se tramasse. Uma dívida oculta de 6 mil milhões de euros. Isso é que nós não gostaríamos, que o Governo andasse a enganar os madeirenses tantos anos. O vosso amor à Madeira. É só amor à Madeira que nós temos. Eu quero ouvir agora a resposta à minha questão. Batíamos todos em convergência. Isto não são o plano de resgate. Vamos lá agora sair e pensar no todo, nos problemas globais. Mas responda à questão que eu lhe coloquei. A questão do plano de resgate não é para, e este comunicado não é para nós embadeirarmos em arco, porque isto não vai resolver os grandes problemas de fundo que a Madeira tem pela frente, como nós já disse. Que é resolver? Bom, é importante, por isso é que nós temos de ter algumas reservas e muitas cautelas na gestão de todos estes dossiês e muita responsabilidade na condução daquilo que é a coisa pública e das receitas dos madeirenses, dos contribuintes madeirenses. Agora, o que é importante é pensarmos, e aqui o Dr. Guilherme Silva faz a comparação entre o plano de resgate do governo português para com a região autónoma da Madeira, com aquilo que aconteceu entre a União Europeia, a Troika e o Estado português. Nós estamos a falar de soberanias. Nós estamos a falar de um Estado soberano com outras entidades que não têm a mesma relação, que não têm paralelo com o relacionamento que o Estado português, o Governo da República, tem de ter para com uma região autónoma, nomeadamente no que diz respeito ao princípio da continuidade territorial e às questões que têm de estar salvaguardadas pelo Estado. Não, olha, quem anulou completamente a autonomia e o princípio da continuidade territorial foi este plano de resgate. Por isso, eu sei que isto incomoda. O que eu quero dizer é que este plano de resgate põe-nos a pagar taxas, algumas taxas mais elevadas do que no continente, como as taxas de combustíveis, como os senhores sabem, põe-nos praticamente a pagar os mesmos impostos ou mais do que os cidadãos no continente. Anula completamente o problema da descontinuidade territorial e causa-nos todo esse problema, pois. Resolver o nosso problema. Ora, isto é um problema completamente diferente, ou seja, nós devíamos ter, de facto, aqui um governo da República que deveria exigir ao governo regional que, no âmbito deste plano de resgate, tomasse outras políticas essas que nós temos levantado. Está a defender a autonomia e diz que o Governo da República devia impor. Mas então qual é o seu conceito de autonomia? Governo para que o qual é o seu conceito de autonomia? O meu conceito de autonomia está bem definido e não é igual ao seu. A autonomia está posta em causa. Quer dizer, o Governo da República devia impor ao Governo Regional. Então, com este plano de resgate, o Governo Regional... Pelo amor de Deus, não brinque com coisas sérias. Não é verdade? Com este plano de resgate que os senhores assinaram, o Governo Regional, veja lá onde está a sua autonomia, o seu conceito, o Governo Regional, para poder pagar uma fatura, tem de pedir autorização ao Ministério das Finanças. Onde é que o engenheiro Sócrates pôs a nossa soberania quando assinou o acordo com a Troika? Portanto, os senhores estão aqui a brincar com o conceito de autonomia. Onde é que o engenheiro Sócrates pôs a soberania do país quando assinou o acordo com a Troika? Veja lá, como isso não é muito mais na grave. região autónoma dos Açores, um diferencial fiscal para com na região autónoma de 30%, quando isso existia, era precisamente para que os madeirenses não pudessem ser tão honorados devido aos seus custos de escolaridade. E neste momento os senhores anularam completamente este princípio. Isto é que é grave. Ou seja, e é por isso que, já que o Governo Regional não tem a responsabilidade ética, se lhe quer que lhe diga ética, de gerir bem as coisas que são dos madeirenses, então o Governo da República devia ter aproveitado esta oportunidade do plano de resgate para exigir ao Governo Regional a mudar completamente as suas políticas e os vícios que nos têm trazido a este abismo. Isto é que deveria ser feito, por isso é que eu lhe digo que o Governo da República tive uma grande oportunidade para exigir. Ficamos agora a saber que o deputado Jacinto quer que a Madeira seja governada pelo Governo da República. Já se uniram. Vamos a isso. Vamos em frente, Nunca vai ganhar. Essa é fantástica. Nunca vai ganhar eleições. Acha que o Governo da República está a governar bem o país? É que acaba de dizer que o Governo da República devia governar bem a região autónoma da Madeira. Estamos esclarecidos. O que lhe quero dizer é que você está sempre a mandar, o Sr. Deputado, está sempre a mandar uns recados para o seu próprio governo do seu partido. Claro que sim, eu não sou conivente com determinadas situações. Pois, como eu também não sou. Quantas perguntas já fiz e que não tive resposta. Como eu também não sou. E você... Nós devemos estar preocupados com a recuperação da economia regional. E que eu saiba, os membros do seu partido que estão no governo têm grandes responsabilidades até mesmo neste dossiê e vieram aqui pedir também o voto dos madeirenses para resolver os problemas e ajudar a resolver os problemas dos madeirenses. Não foi isso? Não foi isso que Paulo Portas veio dizer na campanha quando veio pedir o voto sobre a dívida da região? Não foi essas coisas? Claro que sim, sobre a dívida da região. Têm responsabilidades. Vamos regressar à agenda aos assuntos
E nós contra o endividamento do PSD na região. Claramente. Por isso é que é o jogo duplo do CDS. Nós não achamos, é o jogo duplo do CDS. O facto do governo do PSD governar mal a Madeira, que se deve vender a autonomia por dinheiro. Mas o que os senhores fizeram nos planos, o que está no plano de resgate? Isto foi o PSD. Nós vendemos para um prato de lentilhas. Ou seja, vendemos a autonomia para um prato de lentilhas. Cedeu claramente. O governo regional do PSD cedeu claramente poderes ao Estado que não deveria ter... Na Madeira se Dr. Guilherme Massi, chega sobre a questão da ida do secretário ao Parlamento, se deve, se não... Para falar desta questão. Relativamente a esta matéria do plano de resgate, é evidente que aquilo que está a ser feito no âmbito dos órgãos de governo próprio na região não respeitam aquilo que deveria ser a exigência de um Estado de Direito Democrático. Ou seja, o Parlamento deveria ser mais respeitado, mais ouvido, independentemente da sua configuração, de ter maioria absoluta ou não. Deveria ser muito mais respeitado por parte do Executivo. E todas as questões que os deputados, os grupos parlamentares, colocam ao Governo Regional sobre a transparência deste processo deviam ser respondidas. Nada é respondido. Felizmente ainda vamos conseguindo algumas respostas a nível nacional, vagas, mas conseguimos a nível nacional. Relativamente às questões que se prendem com o conceito de autonomia, o que eu quero dizer é que ele está bem definido, bem definido na Constituição e no nosso Estatuto, ou pelo menos da forma como foi elaborado, é que o Estado deve garantir condições para que os povos que vivem nas regiões insulares não sejam penalizados devido à sua descontinuidade territorial. E neste momento, com este plano de resgate, anula-se completamente o plano. O plano de resgate foi assinado por o Governo Regional e o Governo da República neste momento. E este plano de resgate anula o diferencial fiscal. Desculpe, mas nós continuamos a ter o mesmo custo de insularidade. Nós continuamos a ter 1000 km de oceanos que separa o continente da Madeira. Não podem ignorar essa realidade. Isto é zero. Não é sério. Nós não temos um sobrecusto. Os madeirenses, as empresas madeirenses, a produção madeirense não tem um sobrecusto relativamente ao continente. Por causa da insularidade. Vou dizer porque não é sério. Portanto, este sobrecusto tem de ser assegurado pelas instituições do Estado. É isto. E depois, para não falar do princípio que está subjacente às regiões ultraperiféricas a nível europeu. Ou seja, se nós recebemos fundos de coesão, se nós recebemos apoios, é para fazer face a esses problemas da ultraperiferia. Isso não é sério. Então porquê que não é sério? Discursos sérios. Diga lá uma questão. Porque é que não é sério? Diga lá, qual é? Não é sério. Vocês anulam a Constituição. Anulam a autonomia. Não é sério. Vendem a autonomia por um plano de resgate. Vamos ouvir a argumentação do Dr. Guilherme Silva. Dr. Guilherme. E de retomarmos o ritmo das discussões. Jacinto Serrão, não concorda? Eu concordo com algumas preocupações que foram aqui colocadas pelo Sr. Deputado Guilherme Silva, mas que nos devem preocupar do ponto de vista político, que tem a ver com a atitude do Banco Central Europeu e da União Europeia, que é diferente em relação à Espanha, que é um grande país da União Europeia e que, se tiver, de facto, problemas graves, vai ter um contágio automático e imediato sobre os grandes países, ou seja, França e Alemanha, e a Europa teve uma atitude muito proativa e rápida para resolver o problema da Espanha, pelo menos aparentemente. Vamos lá ver se isto resolve o problema da Espanha, que eu tenho muitas dúvidas, mas em relação aos pequenos países, como é o caso de Portugal, como é o caso... Doutor, não temos tempo agora como é o caso de Portugal, que é um pequeno país, tal como os outros pequenos países, isso não aconteceu. Portanto, essa proatividade da União Europeia e do Banco Central Europeu não aconteceu. Nós praticamente que tivemos de andar a mendigar através de um plano de resgate, a ceder questões que se prendem com a soberania do Estado, como disse. Sim, o Primeiro-Ministro mas tivemos de fazer esse trabalho. Não vamos traduzir ruído, porque isto é uma questão que nos interessa a todos e esta deve ser esclarecida. Agora, isto é que é importante, e o que é importante é avaliarmos esta atitude por parte da União Europeia à luz daquilo que são os princípios da coesão. Ou seja, se de facto o que é que mais preocupa a orientação que se está a dar à Europa. Eu estou a dizer no todo, não estou agora aqui a responsabilizar este ou aquele outro. A União Europeia está mais preocupada em acudir com os interesses das questões financeiras
das especulações financeiras que aconteceram e que são a causa primeira desta crise toda que nós estamos a sofrer à escala nacional, europeia e mundial, ou estão mais preocupados com os princípios fundamentais da coesão que nos levaram a aderir à União Europeia, nós, Portugal, como todos os países, e os princípios que estão subjacentes à zona euro. Eu estou convencido por esta atitude imediata da União Europeia em acudir à banca espanhola com estes 100 mil milhões de euros e a atitude que teve para com os pequenos países, esses que praticamente não contagiavam, não influenciariam esses grandes, o diretório europeu, que a União Europeia neste momento está mais preocupada com os grandes interesses financeiros do que os princípios basilares da coesão da União Europeia e a questão da coesão da zona euro, ou seja, da moeda euro neste momento. Ou seja, estamos a falar de um grande país, há uma preocupação imediata por parte da União Europeia. Pequenos países, esses que não têm qualquer influência nesses grandes países a nível europeu. Aliás, eles beneficiaram e ganharam, como já está provado pelos resultados que estão a aparecer, eles beneficiaram. Não, a diferença de tratamento... Ó, Dr. Guilherme Silva, Dr. Guilherme Silva, nós estamos a falar aqui de diferenças e o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem disse que quer ver os pormenores deste acordo para ver se nós não fomos burlados, para ver se nós não fomos enganados. Foi isto que o Sr. Primeiro-Ministro quis dizer. Portanto, se o Primeiro-Ministro, que é da sua cor partidária, está apreensivo em relação a esta atitude da União Europeia, e por isso se tem que dar a palavra ali ao deputado do CDS, estamos a minutos do final.